Se eu tivesse que apostar em uma única habilidade que vai separar os profissionais em 2026, não seria programação, não seria inglês, não seria carisma e não seria saber usar IA. Seria julgamento. E eu sei que essa palavra ela parece abstrata, mas ela é a habilidade mais concreta do mundo. Porque julgamento é a capacidade de decidir bem quando não existe uma resposta óbvia. E a era da IA está criando um cenário novo. Executar ficou barato, produzir ficou fácil, gerar opções virou commodity. O que ficou raro e mais valioso é saber o que fazer, o que não fazer, o que confiar, o que duvidar e o que sustentar no longo prazo. Em 2026, muita gente vai produzir mais do que nunca e ainda assim vai tomar decisões ruins. Quem tiver julgamento vai se destacar. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o porquê julgamento virou a habilidade número 1 no meu ponto de vista e como a IA mudou o jogo e confundiu muita gente. Como você treina o julgamento de forma prática na vida real, não em teoria. A grande mudança foi a IA barateou a execução. No passado, o valor de profissionais estava diretamente ligado às suas capacidades de execução. Saber fazer era raro, saber construir era raro, saber escrever, programar, desenhar, analisar são competências raras no passado. Agora, com a IA, esse custo foi reduzido. Você consegue gerar um e-mail bom em 30 segundos. Você consegue criar um texto bem escrito, bem estruturado em menos de 1 minuto. Montar uma tela de um sistema inteiro em uma tarde. Rascunhar um código em minutos. Levantar hipóteses em segundos. E isso é ótimo, não estou criticando, mas isso cria um efeito colateral gigantesco. Quando a execução fica barato, o valor migra para a capacidade de decisão. O profissional mais valioso deixa de ser aquele que faz mais rápido e passa a ser aquele que tem uma capacidade melhor de escolha. Respostas boas viraram risco. A IA é extremamente convincente. Ela fala bonito, ela estrutura bem, ela parece ser muito segura em toda a resposta que ela dá quando você faz uma pergunta. E aí mora um perigo oculto. A era da IA não é a era da falta de informação, é a era da confiança mal colocada. O problema passa a não ser mais ter respostas. Você vai ter respostas demais, com aparências de verdade. E o julgamento é a habilidade que impede você de ser enganado por algo que parece estar certo. Em 2026, muita gente vai errar porque não sabe validar, não sabe desconfiar, não sabe perguntar, tá, entendi essa resposta, mas o que está faltando aqui? Não sabe medir consequências, não sabe olhar o lado oculto daquelas respostas, daquelas estruturas todas que são construídas a partir de IA. E o julgamento na prática é o que te permite ter uma opinião sobre aquilo que está sendo produzido. Julgamento não é falar com convicção. Julgamento é um conjunto de micro habilidades. Ler contextos, enxergar trade-offs, avaliar riscos, distinguir sinal de ruído, tomar decisão com informações incompletas, assumir consequências, ajustar rápido quando a realidade responde. E é por isso que julgamento é uma habilidade rara, porque ela nasce de uma coisa que não dá para simular 100%. Exposição e decisões reais é o que leva a um refinamento de uma boa capacidade de julgamento. E do meu ponto de vista, essa é a habilidade que vai fazer uma separação entre profissionais. A IA está criando dois tipos de profissionais. Tipo 1 é o operador de ferramenta. Ele sabe usar IA, ele sabe gerar outputs rápidos, ele parece produtivo. Mas é aquele profissional que não sabe dizer não, que não sabe avaliar um risco de uma decisão, de um caminho a ser seguido. É um profissional que não sabe medir o impacto, que não consegue sustentar as suas decisões, ele não consegue explicar o porquê aquilo aconteceu. Eu costumo falar que esse é o tipo de profissional frágil. E o segundo tipo é o profissional com a capacidade de julgamento.
Esse profissional ele vai utilizar a IA como uma alavanca, mas ele tem critérios. Ele sabe quando usar, quando ele não deve usar, o que ele deve avaliar quando ele fez a utilização de IA, onde estão as armadilhas dentro daquilo que está sendo produzido, o que está implícito naquilo que está escrito, o que pode dar errado. Ele é mais perigoso, no bom sentido, porque esse cara ele é autônomo. E em 2026, o mercado vai pagar por autonomia com segurança. E isso é julgamento. Vou trazer aqui alguns exemplos simples e concretos que acontecem no dia a dia. O exemplo 1 é escolher o que fazer. 2 profissionais recebem 10 tarefas. O primeiro faz as 10. O segundo escolhe as 2 que destravam o resultado e descarta todas as outras. Qual vai entregar mais valor? Provavelmente aquele que fez o julgamento e escolheu bem fazer as 2 que destravam o resultado. A IA sugere uma arquitetura, um texto, ela é capaz de sugerir até uma estratégia para dentro de um negócio. O profissional fraco, ele simplesmente vai pegar essa estratégia, esse resultado gerado por IA e vai se debruçar em executar aquilo. O profissional com julgamento, ele vai olhar para isso e perguntar: quais pressupostos isso está usando? O que pode dar errado nessa estratégia? Que contexto eu esqueci de dar para que essa estratégia fosse montada? Qual que é o custo da manutenção disso ao longo do tempo? O que acontece se eu escalar com essa estratégia? Tudo isso é julgamento. Um agente de IA pode executar ações no CRM, mandar e-mail, ações no financeiro. O profissional fraco é aquele camarada que simplesmente vai dar permissão total porque é mais fácil, é o mais rápido e a IA passa a ter acesso a tudo, controlar tudo e você pede para ela estratégias, ela te traz e você simplesmente executa. Você vai gastar muito menos energia mental seguindo este processo de trabalho. O profissional com julgamento é aquele camarada que vai limitar. Ele vai avaliar muito bem o que dar de acesso, o que não dar de acesso, que contexto dá, quando ele consegue terceirizar a tomada de decisão sem correr riscos de errar, quando ele não consegue fazer isso, isso é a capacidade de julgamento. E aí entramos num paradoxo. A IA torna um profissional júnior mais produtivo e um sênior mais valioso. Vou passar aqui algumas ideias interessantes. A IA aumenta a produtividade de quem tem pouca base, mas aumenta ainda mais o valor de quem tem julgamento. É por isso que um profissional sênior, ele não é sênior simplesmente porque ele sabe fazer. Ele é um sênior porque ele sabe decidir. Quando a gente fala e tem a velha máxima do mercado, que talvez cada vez mais difícil, cada vez as empresas estão mais seletivas na hora de contratar um júnior, no meu ponto de vista, a gente simplesmente está fazendo uma mudança de competências que a gente busca dentro de um profissional. Agora, a gente não está olhando mais para a capacidade de produção, a gente passa a olhar para a capacidade de julgamento daquilo que está sendo produzido. IA, no final do dia, amplifica e muito a capacidade de execução. O que está um pouco mais difícil é a capacidade de ter critério no que executar e no que não executar e de avaliar as execuções para minimizar os riscos. Em 2026, o mercado vai valorizar cada vez mais quem não precisa ser guiado o tempo todo. Julgamento se treina com 3 coisas: decisão, feedback e reflexão. Para de só executar. Todo dia, escolha conscientemente uma coisa para dizer não. Treine cortar, treine fazer menos coisas. Você precisa encurtar ciclos. Uma vez por semana, revise. Quais foram as decisões boas que você tomou e por que você tomou essas decisões? Quais foram decisões ruins que você tomou e por que você tomou essas decisões? Quais sinais você ignorou durante a semana? Quais foram as tarefas que você trabalhou que simplesmente não tiveram valor nenhum? Isso parece simples, mas exercitar essa reflexão semanal que seja, te ajuda a apurar o teu critério, o teu senso de julgamento. E muita gente acaba negligenciando isso.
Procure fazer perguntas como: quando você está fazendo uma tarefa, está executando algo, executando uma estratégia, olha para o teu plano e se pergunte: o que eu não estou vendo? Qual o custo que está escondido aqui? Se isso der errado, o que acontece? Qual é a segunda ordem dessa decisão? Isso cria um ativo ou isso só ocupa tempo? Isso é irreversível? Isso é julgamento na forma de hábito. Avaliar, pensar e não simplesmente sair executando. Se você é um líder, entenda. Não adianta contratar gente boa em ferramentas. Ferramenta muda. Você precisa contratar e formar gente com critério, com responsabilidade, com maturidade, com capacidade de decidir, de sustentar. Em 2026, a empresa que vai ganhar o jogo é que tem um time que decide bem em ambientes de incerteza e não aquele time que simplesmente executa igual uns doidos, sem grandes critérios, sem grandes julgamentos daquilo que está sendo feito. IA, sem dúvida alguma, vai estar em todo lugar. A execução vai se tornando cada vez mais rápida e cada vez mais barata. E é exatamente por isso que o profissional valioso vai ser o que tem julgamento, o que decide bem, o que valida, o que corta ruído, o que enxerga risco e o que sustenta ao longo prazo. Ferramentas mudam, julgamento permanece.